Você acorda com dor e não sabe por quê? Já trocou o seu colchão e a sua dor continua? Então, fica até o final do vídeo que eu vou te dizer que o problema pode não estar no seu colchão, mas sim no seu travesseiro. E vamos lá pro vídeo. Pois é, muita gente às vezes reclama que tá com dor, que tá acordando mal, não tá dormindo direito e coloca a culpa no colchão, né? E muitas vezes a culpa não é no colchão, a culpa pode ser do seu travesseiro. Às vezes o colchão é novo, ele tá em ótimo estado, mas o seu travesseiro você não tá dando a real importância para ele. Então eu vou te passar algumas dicas para você. Primeiro a gente precisa saber para que serve o travesseiro, a gente vai saber quanto tempo a gente tem que trocar o nosso travesseiro, enfim. Vamos lá. Primeira coisa, qual é a função do travesseiro? A função do travesseiro, ela é alinhar o seu pescoço e a sua cabeça à sua coluna, né? Então, quando você deita, você precisa ter isso tudo alinhado. Cabeça, pescoço e o restante da coluna. Então, para isso, você precisa de um bom travesseiro. Quando trocar o nosso travesseiro? O travesseiro ele vai dando sinais de que ele já está na hora de trocar. Uma média é em torno de 2 anos, mas isso para travesseiros de mais qualidade, né? Tipo travesseiros de látex, que geralmente duram mais, os travesseiros de pena, né? Penas de ganso, plumas, eles são travesseiros que duram menos do que isso. Então a gente tem que ter uma troca mais frequente, a cada 1 ano e meio. E até porque são travesseiros que às vezes costumam causar processos alérgicos, né? Então eles devem ser trocados com uma frequência menor. Mas o travesseiro ele vai dando sinais de que ele está pedindo substituição. O seu travesseiro vai começar a apresentar manchas. Por quê? Você transpira, acaba escorrendo um pouco de baba. E essas manchas são sinais de que o travesseiro já tem um determinado tempo de uso. E você molhando o travesseiro, às vezes a gente deita com o cabelo úmido, né? E o próprio suor, ele vai mofando também o travesseiro. Então, isso é uma causa de que ele está mostrando a mancha que aparece no seu travesseiro, é um sinal de que você precisa estar trocando. Uma outra coisa também que mostra que você precisa trocar o seu travesseiro é o afundamento. Quando você ajeita o travesseiro de manhã, bota ele bonitinho em cima da cama e ele está com a marca da sua cabeça. É o segundo sinal de que ele precisa ser trocado. Quando o tecido do travesseiro também fica com sobra, ou seja, geralmente acontece isso em travesseiros que tem umas espuminhas, ou até nos travesseiros de pena também acontece. O tecido, né, daquele material que recobre, ele vai esticando e os componentes dele lá dentro ficam mais soltos. Isso também é um sinal muito importante de que está na hora de trocar o seu travesseiro. Bom, uma coisa que a gente precisa falar sobre travesseiros. O preço está diretamente relacionado à qualidade do seu travesseiro, né? Existem travesseiros de R$19,90 se for em promoções de Magazine, e existem travesseiros de até R$200. Então, essa variação de preço ela tem total relação com a qualidade do material. Se você for pegar travesseiros de uma qualidade mais inferior, é lógico que ele não vai durar aquele tempo que eu falei lá atrás. Um travesseiro de R$19,90, provavelmente ele vai estar te durando, se ele durar muito, 6 meses. Então, é interessante que você gaste um pouquinho mais, você invista um pouco mais, porque afinal de contas, ele vai ser responsável pela qualidade do seu dia. Apesar de você usar ele à noite, ele vai ser responsável pela qualidade do seu dia. Porque se você não dorme bem, você não tem uma boa produtividade no dia seguinte. Agora, a gente vai falar sobre como escolher o seu travesseiro. A escolha do travesseiro, ela tem relação com a posição que você dorme, tá? Se você dorme de lado, você precisa de um tipo de travesseiro. Se você dorme de barriga para cima, você precisa de um. E se você dorme de barriga para baixo, o que não é recomendado, mas que muita gente dorme, você precisa de um outro tipo de travesseiro. Para você escolher o travesseiro adequado, vai depender da maneira que você dorme. Se você dorme de lado, o seu travesseiro é um tipo. Se você dorme de barriga para cima ou para baixo, o tipo de travesseiro é diferente. Então vamos lá. Primeiro, de lado. Se você dorme de lado, aqui vamos fazer vamos supor aqui, né? A cama tá aqui. Eu tô deitada de lado. O travesseiro ele tem que ter essa distância entre a minha orelha e o finalzinho do meu ombro.
Então eu vou deitar aqui. O travesseiro não pode ser muito grande, muito alto, porque senão ele faz isso aqui comigo e eu vou ficar com dor no pescoço. E ele não pode ser muito baixo, porque se ele for baixinho, a minha cabeça vai lá embaixo, eu vou continuar com dor no pescoço. Então ele tem que ser médio, neste tamanho aqui. E ele não pode ser um travesseiro molenga, senão eu faço isso. A minha cabeça afunda demais. Ele tem que ser um travesseiro firme, tá? Nessa distância aproximadamente, e um travesseiro firme. Agora vamos lá, se você dorme de barriga para cima, esse travesseiro ele não pode ser nem mole e nem duro. Ele não pode ser duro porque senão ele vai fazer isso aqui com o seu pescoço, te jogar para frente, se ele for muito duro. E se ele for muito mole, a minha cabeça afunda. Então eu vou ficar com dor na cervical também. Então tem que ser um travesseiro médio, tanto em altura quanto em maciez ou dureza. Ele não pode ser muito duro e ele também não pode ser muito molengo. Tem que ser um travesseiro médio. Aí agora, se você dorme de barriga para baixo, o que não é muito recomendado, apesar de muita gente dormir de barriga para baixo, não é o ideal, mas acontece muito. Então, quando você dorme nessa posição, o ideal é que você tenha um travesseiro um pouquinho mais fino, ou que você durma com nenhum travesseiro. Por quê? Porque você tem um apoio direto no colchão. Quando a gente dorme de barriga para baixo, a cabeça vira pro lado, né? Então, se ela vira pro lado, olha como eu não tenho espaço. Aqui eu tenho espaço, ó, tô deitando de lado. Aqui eu tenho espaço pro travesseiro apoiar. Aqui tá a cama, eu não tenho distância para apoiar. Então, eu preciso de um travesseiro fino ou de nenhum travesseiro, tá? E que ele seja fino e não muito duro, que ele seja um pouquinho mais macio, porque se ele for muito duro, também vai ficar complicado o apoio, vai ficar um apoio muito desconfortável. Bom, beleza, Daniele, já aprendi que tem travesseiro para dormir de barriga para cima, de lado, de barriga para baixo, já aprendi quanto tempo que eu tenho que trocar de travesseiro, mas e material? Existem milhões de tipos de material para travesseiro, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais. A gente tem os materiais que são as penas, né? Esses travesseiros de pena, eles costumam dar alergia e são travesseiros mais macios. Ele tem uma durabilidade boa, mas você precisa ficar de olho também na questão se ele não é mole demais. A gente tem os travesseiros de látex, né? Que são aqueles travesseiros tipo estilo NASA, né? Que o povo fala, o travesseiro da NASA tem uns mais firmes, que eles são produzidos em látex. Tem os travesseiros de algodão, que são os travesseiros macios também. E a gente tem os travesseiros de memória, que são os travesseiros sintéticos. Travesseiros de memória são aqueles travesseiros estilo NASA, sabe o que o povo chama de travesseiros da NASA? São aqueles, por quê? Quando você apoia, ele meio que se movimenta, né? De acordo com a movimentação da sua cabeça. Existe um travesseiro muito bom desses de memória que ele tem regulagem. Então é um travesseiro que tem travesseiros dentro. Eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo de alguns travesseiros que eu recomendo. São travesseiros que eu uso, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição. Vou deixar um para quem dorme de lado, um para quem dorme de barriga para cima e um para quem dorme de barriga para baixo. E vou deixar esse também que ele é de 3 camadas. Ele é bem interessante. É um travesseiro gordão e que você abre o fechecler dele e ali dentro tem mais 2, às vezes 2 ou 3 travesseirinhos dentro que você vai tirando de acordo com a altura. Então, é bem bacana. É um travesseiro que vale a pena o investimento, porque você consegue regular a altura dele. Ele fica um pouquinho mais alto e um pouquinho mais baixo. Um outro travesseiro também que é muito comum a gente ver hoje em dia, principalmente em viagem, é o travesseirinho de cervical, que é aquele travesseirinho que parece uma meia-luazinha, né? Que a pessoa coloca ali no pescoço. É um travesseiro muito bacana, muito legal para quem tem, principalmente para quem tem desconforto de cervical, quando vai viajar, né? Você coloca o apoiozinho ali e você não fica com a cabeça despencando, porque às vezes você dorme, encosta a cabeça no vidro, né? E aí a cabeça fica ali toda torta, ou então às vezes você encosta demais lá, ou a cabeça simplesmente cai. Você dorme aqui e daqui a pouco quando você vai ver, a cabeça tá tombando para os lados. Então esse travesseirinho de cervical também é bem bacana. Vou deixar um link aqui embaixo também para vocês. E é isso, eu acho que eu tirei a maioria das dúvidas. Se eu não respondi alguma dúvida que você ainda queira saber, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode estar fazendo um outro vídeo para tirar essas dúvidas ou eu te respondo. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e
Tchau, tchau!